Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje eu quero falar sobre a nossa planilha quântica, atualizar essa aula. Eu quero fazer essa aula falando um pouco da estrutura, tá? Então vou falar um pouco da estrutura e depois vem uma segunda aula onde eu vou falar assim mais da parte comportamental, o que deve se olhar, ficar atento com isso, né? Como a gente ver consegue ver ali os alinhamentos, se vamos ter um dia tendencioso ou não. E aí a gente vem com uma segunda aula, até para o vídeo não ficar extenso, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeira parte aqui, fica a primeira parte da nossa planilha aqui. Deixa eu até aumentar aqui, tá? Então, acho que eu vou ficar um azulzinho aqui. A primeira parte da nossa planilha aqui, ó, tá? É a parte dos gringos. Aqui eu vou ter o dólar, tá? Então nós vamos ter aqui o dólar, né? E aqui nós vamos ter o IN. Acho que fica mais bonitinho assim, né? E o WDO, tá? Então nós vamos ter então já fica ligado aí. Essa parte é do dólar, essa parte é do índice, né? Bom, dentro desse primeiro quadrado aqui, seja do dólar ou do índice, nós vamos ter, tá? Um comportamento, mas não vou falar de detalhes aí agora, tá? É mais para falar da estrutura. Um monitoramento dos gringos IPF no diário, nos 5 minutos, nos 2 minutos. Assim a mesma coisa, né, para o índice. Depois nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter aqui, nós vamos ter aqui uma segunda janela, tá? Onde a gente tem aqui uma dinâmica, tá? Uma dinâmica para o diário, 5 minutos, 2 minutos, onde nós vamos ver aqui uma legenda, nós vamos ter agressor de compra, agressor de venda, passivo na compra, passivo na venda, tá? Falar um pouquinho de passivo e agressor, tá? São dois materiais ali, vamos dizer assim, dois elementos que a gente precisa ter. Além do comprador e vendedor, a gente precisa ter esses dois elementos, né? Quem vai agredir e quem quer ser agredido, que é o cara do passivo, é o cara que está no book, tá? Então, depois a gente vai fazendo algumas aulas extras assim para ir pegando esses pontos, beleza? Bom, então depois eu vou falar com um pouco mais detalhes aí em relação a isso aí. Depois nós vamos ter aqui, pessoal, aqui alguns detalhes, né, que são importantes, né? Dentre eles aqui a gente vai ter, tá, esse lado aqui, que são mais informações a respeito de, né, topo, né? Onde foi o topo, onde foi a máxima, onde foi a mínima, qual que o preço andou, qual que é a volatilidade do dia, né? Por exemplo, quanto que o preço andou, né, entre máxima e mínima. Tá? Então, aqui fica esses detalhes, tanto para o dólar quanto para o índice. Depois nós vamos ter aqui, dentro, né, esses dados aqui de agressores, tá? Isso aqui é muito bacana, ok? E depois que eu vou vir falando aí de comportamento. Mas resumindo, né? Verdinho você vai ver um cenário comprador, vermelho você vai ver um cenário vendedor, tá? Inclusive tem um vídeo aí que eu fiz essa semana a respeito, né, dos juros, a importância da gente, né, ter essa visão para os juros, principalmente para o curto, tá? Uma série de combinação. Então, sim, o agressor é aquilo, né, o que eu comentei aqui, dentro desse, a gente tem o comprador e o vendedor, mas você precisa da parte que quer fazer o negócio, que quer ir para cima, que está querendo fechar negócio, que é o agressor, tá? Então, ele tem um papel fundamental, né? Aqui a gente consegue ver e depois eu vou mostrar também aqui na linha do tempo, tá? Então essa primeira parte aqui,
né? É isso que a gente tem. Depois nós vamos ter aqui o pressão, né, de força, ok? Então, veja que a gente teve uma pressão de força interessante para o dólar, embora o dólar não andou, foi andar um pouquinho aí agora, final da tarde, um pouquinho mais, né, depois das 3, vamos pensar assim, mas tivemos uma pressão de força mais compradora. Pô, Jairo, mas tivemos pressão de força para o índice na compra? O índice ele trabalhou hoje, né? O exemplo que eu estou dando, ele trabalhou hoje aqui no ambiente vendedor e depois das 10h30 ele veio, né, com uma força. Tivemos falas hoje, tivemos alguns dados que saíram que até acabou aí ajudando o índice, né? E aí ele acabou dando a puxada dele, inclusive pagando até a média de trabalho dele para o dia, além da média, né? E aí ele reverteu e entrou num campo, ou seja, trabalhamos dois aí, o dólar e índice, né? Depois do meio-dia, vamos pensar assim, o índice depois das 11 ali, né, no ambiente comprador também. Tá? Então, resumindo, pressão de força é legal dentro de uma concordância, né, e até mesmo de uma correlação, né, se dólar está para cima, né, índice para baixo, mas a gente sabe que é uma correlação e nem todo dia a gente vai ver isso aí, vai depender muito da macroeconomia, né, e da nossa microeconomia, né, que é a nossa economia interna aqui, tá? Beleza. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Nós vamos ter aqui, ó, já falo dos gráficos, aqui, tá? Essas pilhas, tá? Ela é correlacionada a um sentimento aqui do 2 minutos, tá? Então, assim, quando eu tenho agressor, tá? Quando eu tenho agressor na compra ou agressor na venda, né? E eu tenho liquidez, tá? Ela vai fazer uma combinação aqui como se fosse tá entrando liquidez, está entrando agressor, as pilhas vão pegar uma forma que elas vão se encher, né? Então é sinal que estão empurrando, estão querendo empurrar um preço, está entrando dinheiro, está entrando agressor, tá? Então as pilhinhas ela faz, né, esse tipo de leitura. Depois nós vamos ter aqui nós vamos ter aqui, né, deixa eu melhorar aqui agora, né? Nós vamos ter aqui o velocímetro, tá? E o velocímetro ele nos mostra, né, a sardinhada, tá? Então nós vamos ter uma nomenclatura aqui, sardinhada comprando, sardinhada vendendo. Ou seja, a gente sabe que há e existe uma dinâmica no mercado, tá? Quando a gente fala sardinhada, não quer dizer que é o CPF, né, ou as pessoas físicas, né? A gente pega ali, monitora algumas corretoras, né, que concentram, né, mas o exercício ela acaba sendo voltada, né, mais para XP, embora a gente tenha outras corretoras que contemplam esse grupo, o nosso olhar está para XP, porque a gente sabe que ela acaba sendo uma provedora de liquidez, tá? Ela acaba sendo uma ponta usada para trazer liquidez. Quer dizer que todo dia a XP leva pau? Isso faz parte, né, do mercado, tá, pessoal? Então, assim, imagine, todo dia ela leva pau, então era para XP quebrar, né? Então, assim, veja que há, né, um mercado sem fim quando a gente quer entrar nesse campo, mas ela acaba sendo uma ponta de liquidez, tá? Que o próprio player que está com intenção de levar o preço em um determinado lugar, ele vai usar essas pontas justamente para ele fazer, né? É o formador de preço, é o market maker, é o cara que forma preço, beleza? Então, quando eu tenho a sardinhada aqui comprando, tá? Ela está trazendo liquidez para quem? Para os vendedores. Quando eu tenho a sardinhada vendendo, ela está trazendo liquidez para os compradores, beleza? Então é isso. Depois nós vamos ter aqui, né? Como eu já disse aqui, nós vamos ter a XP, esses dois grafiquinhos aqui, que é uma correlação justamente, né, da UBS XP. Isso
não é de agora, né? Isso é tranquilo, né? Geralmente nós vamos ter o BS para um lado, o XP para o outro. Inclusive hoje aqui a gente viu isso também no índice, né? XP para um lado, né? O BS para o outro, né? E a mesma coisa a gente viu aqui no dólar. Claro que no dólar, né, tá levinho hoje, mas já há essa correlação, beleza, pessoal? Há essa correlação. E agora a gente vem aqui, né, para os gráficos, tá? Aqui nós vamos ter o correlação. O que eu tenho no correlação aqui? Eu pego então, né, a variação do dólar, do índice e dos DIs, tá? E aí a correlação ela vai pegar esse cenário aqui, ó, tá? De uma forma mais visual. Então assim, né, índice trabalhando para baixo, juros, né, pegando a correlação, juros e dólar para cima, a gente vai ter um ambiente mais comprador para o dólar e mais vendedor para o índice. Embora você viu que dentro da correlação o índice também ele foi se ajustando, ele fez fundo aqui e foi se ajustando, né? Ou seja, foi trabalhar num ambiente comprador também, tá? Aqui nós vamos ter nesse gráfico aqui uma correlação, né, dos agressores também, né, DIs, índice, né, e dólar. Às vezes a gente pega alguns comportamentos aqui, tá? Por quê? Porque o agressor é o cara que 95% da dinâmica do mercado, ele que vai fazer o movimento, é o agressor, tá? E por que não é 100? Porque daí a gente tem o passivo, porque vai ter dias que o passivo é muito forte, que o agressor, você vê agressor, mas ele não consegue movimentar o preço, tá? Mas isso aí a gente traz numa próxima aula, beleza? Então, pessoal, falando da estrutura, tá? Da planilha quântica, é isso, tá? Depois a gente tem aqui, que eu de vez em quando eu entro aqui, mas não é cenário, tá? A gente tem o volatilidade aqui, ou seja, a gente tem esse indicador aqui, né, para o Profit, como a gente também tem esse indicador aqui, né, disponível lá para o Profit, né? O que às vezes eu gosto de olhar aqui esse fluxo aqui, nada mais é que, né, a mãozinha lá. Às vezes a gente quer ver o cruzamento entre eles, né? E então você dá uma olhadinha aqui, mas nada, né? A gente tem tanto aqui para o índice quanto para o dólar, tá? Então, lembrando que esses dois caras aqui a gente tem um indicador lá para o Profit, né? Mas eles ficam aqui e aqui o fluxo é mais quando eu quero pegar, né, onde foi o pico, né, é a linha do tempo, onde foi o pico de volume, né? Então hoje sim muito fraquinho, né? Um dia assim que o preço andou, mas foi muito fraquinho. O índice fez um pico aí, um pouquinho mais de 600 milhões, né? E o dólar, né, pouquinho mais de PF, né, vendeu um pouquinho mais, chegou um pouquinho mais de menos 600 milhões, mas os gringos ali, por exemplo, tá, não passaram de 400 milhões. Beleza, pessoal? Então, a aulinha de hoje é justamente falando da estrutura. E depois eu vou vir com uma aula falando daí de detalhes. O que eu gosto de ver daí, por exemplo, entre gringo e PF no diário, no 5 e 2 minutos, né? O que eu gosto de ver para mim tentar extrair o sentimento de a gente ter um dia comportamental, quero ver isso, isso e aquilo, tá? E aí eu vou trazer isso então numa próxima aula. Beleza? Aquele abraço, até a próxima aula.